Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um De Papo com Deja. Com muita alegria e satisfação, estou aqui recebendo vocês para estar recebendo aqui a nossa colega, que já está chegando aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo alguns ajustes necessários. Olha, acho que ela já entrou. Vamos lá, deixa eu tentar convidar aqui. Eu ultimamente estou com algumas questões aqui de conexão. Eu mandei. Pronto. Opa! Ó, ela! Vou fazer aquela clássica para me ver bem, me ouvir bem. Tudo bem, minha linda? Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Saudades. Oh, igualmente, daquele café. Olha, eu me adiantei e tomei todo o café. Antes não aguentei esperar. Duas. Não aguentei, mas deixa eu lá. Você me vê bem, me ouve bem? Eu estou Me vê escutando bem, bem. Ótimo, eu também. Que bom. Eu estou aqui acompanhando. Ultimamente eu estou tendo os probleminhas técnicos aqui, mas eu estou sempre tentando acompanhar para manter aqui a qualidade, o vídeo e tudo mais. Mas vamos lá, seja bem-vinda ao De Papo com Deja. Ela, a doutora Mísia, que já participou comigo do cafezinho, do Coffee Juice. Uma alegria imensa ter você no Coffee Juice, foi um prazer enorme, como está sendo agora. E hoje, não mais para compartilhar aquele café, mas para falar de um assunto que eu amo de paixão, e eu tenho certeza que você ama também, que é a advocacia. O exercício. Por sinal, você andou sumida. Eu sei que você andou sumida um pouquinho, né, da internet, das redes, né? E aí você vai contando aí pra gente. Mas eu quero que você compartilhe conosco, Mísia, e aqui para os nossos colegas que estão entrando, boa noite. Esse é um momento, um bate-papo que a gente compartilha as experiências, né, com os colegas, principalmente, é que eles entendam melhor como a gente desenvolve a advocacia na prática. E uma coisa é peticionar com todas aquelas, né, aquelas delícias de palavras, aquele juridiquês, né, perfeito. Outra coisa é o juiz despachar indefiro. Né? Enfrentar ele, pedir um horário, poder despachar. Colocar nosso ponto de vista. Pedir para poder dar celeridade, principalmente, né? Porque infelizmente o judiciário tem sido muito moroso, aí a gente fica ali no meio de uma guerra. De um lado é o cliente pedindo para a gente acelerar, de outro a gente tem que pedir, né, para o judiciário, que muitas vezes também não tem como fazer muita coisa, né? Porque depende de terceiros, para poder acelerar o lado deles também. Mas é o... Exato. Hoje eu vi até algo interessante, porque rolou aqui, porque a galera está sempre compartilhando, né, uma comissão, parece que criada aqui pela nossa gloriosa OAB Bahia, porque eu estou na Bahia, né, e falando sobre a comissão da celeridade processual. Eu fiquei imaginando... Que maravilha, foi o que eu pensei. Eu pensei que maravilha. Alguém pensou nisso. E como vai ser o milagre? É um milagre. É uma comissão da celeridade processual. O cara é um profeta, né? E que vai fazer muitos milagres, multiplicar pães, peixes, né? Eu fico imaginando. Como é que vai conseguir, né? Bom, eu tenho 15 anos de advocacia, ainda não vi. E aí vem um profeta e diz assim, vou criar a comissão da celeridade processual. Eu pensei exatamente, que maravilha, né? Já estou aqui. Mas no estado, compartilhe conosco as experiências do seu estado. Diz pra gente de onde você está falando, de onde você advoga e como é o judiciário. Eu vou começar pelo judiciário. Como é o judiciário aí no seu estado? Atualmente eu estou no Goiás, né? Atuando no Goiás, mas também tenho alguns processos ainda no Distrito Federal e muitos clientes ainda do DF, né? Então eu atuo nos dois estados.
Aqui no Goiás, às vezes, a gente tem que ter um procedimento um pouco diferente por conta realmente da morosidade e o quantitativo de servidores que a gente tem, que é bem menor, né? Do que no comparado, né, ao Distrito Federal, eu digo. Aí você tem que ficar ali ligando no cartório, tem que estar sempre falando para dar um andamento processual, fazendo uma petiçãozinha ou outra para poder dar essa celeridade, né? Mas eu gosto de atuar tanto no DF quanto no Goiás. Tem sido boa a prática em ambos os estados. Oh, ótimo, isso é muito bom. Então, posso dizer que a justiça, tanto em Goiás como no Distrito Federal, é tranquila, é favorável para o advogado. Só que nessa questão aí, você tem que ser bem diligente, ficar ali, digamos que importunando para poder o juiz dar uma olhada no seu processo, né? Que é com isso, você dá uma ligadinha ali no cartório, tem um processo assim, assim, assado, já está em tal fase, porque quando você já explica e deixa o servidor, porque geralmente é o servidor, não é o próprio juiz, né, que atende, mas quando o servidor fica, toma o assunto, pelo menos como é que eu diria? Quando ele se atém ao que está acontecendo e você explica de uma forma bem condensada, mas ao mesmo tempo sendo objetiva para poder explicar de forma aprofundada, porque ele tem que saber qual é o seu pedido, né? Mas em contrapartida você também tem que ser objetiva para poder dizer o que é que você está querendo dele ali no final das contas. Então, quando você deixa ele a par de toda a situação, facilita muito. Então, se o advogado for diligente a esse ponto de ficar ligando, ficar fazendo pequenas petições, ainda que não tenha nada a ver, né, com a decisão, mas a partir do momento, é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então você tem sempre que ficar fazendo petições para que o judiciário te veja e dê uma atenção maior ao seu processo. Então eu digo nesse sentido, entendeu? Se você peticionar, ligar, for um advogado diligente, tende a ter um bom retorno do judiciário. Especialmente pós-pandemia, né? Eu tenho visto que deu um pouquinho mais de celeridade do que quando era presencial. Você tinha que ir ao cartório e era aquele desgaste, né, físico, emocional também. Você saber que teve dias mesmo que eu cheguei, às vezes, no cartório poder falar com o juiz, era 4 horas da tarde, só 8 horas da noite que eu consegui entrar na sala dele, entendeu? Então, era bem mais complicado. E hoje, por telefone, por um e-mail, você consegue já resolver muita coisa. Eu ainda sou, assim, favorável às diligências presenciais. Eu gosto dessa vivência, eu gosto, sabe aquela advogada raiz, a barriga no balcão? Sou eu. Eu gosto mesmo, né? Eu sinto falta de andar pelos corredores, né? Aqui na Bahia fecharam as portas novamente. Foi o último estado a abrir as portas do judiciário, fecharam de novo para a gente. E o primeiro a fechar. Então, fecharam de novo, não tem previsão de abertura. Dizem que agora é preciso agendar, então você agenda, o trabalho está híbrido, né? Você agenda para ser atendido. Eu acho isso um desgaste para o advogado. Agora sim é um desgaste quando ele precisa agendar, passar por uma triagem, passar por todo um processo que talvez seria melhor levar isso primeiro à parte. Deixa a parte agendar, mas o advogado é livre, né, no acesso. Então, isso às vezes prejudica bastante. Mesmo assim, quando você diligencia, não é atendido assim na essência, né? Porque às vezes é aquela resposta pronta, doutora, já passei para o setor competente, né? E o setor se competente, eu vou né? Então, assim, a gente se vira como pode, mas parece que eu tenho observado que eu tenho conversado com muitos colegas aqui, desde que lancei o De Papo com Deja, com muitos colegas de outros estados, e essa é uma, digamos assim, uma reclamação nacional, né? Não, até agora não encontrei nenhum advogado assim, satisfeito com o serviço, né, do judiciário. Aí eu vou dizer, essa então é uma preocupação do Conselho Federal da Advocacia e não mais das nossas seccionais, né? Mas, falando nela, eu queria saber como é a sua OAB, a sua seccional, o trabalho da sua seccional da OAB no seu estado. Ela atende bem o advogado? Ela satisfaz as necessidades do advogado?
É porque eu sou do ponto de vista, Dejane, que eu gosto sempre de olhar o copo meio cheio. Acho que é por isso que eu tendo a não reclamar tanto, entendeu? Mas eu sou apaixonada pelo atendimento, principalmente no Distrito Federal. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior aqui, porque aqui é muito, digamos que é um pouco mais escasso, é mais restrito, a forma de você conversar com o servidor, às vezes, tem uma dificuldade muito maior de você ter acesso, né, ao próprio servidor. Tem sempre essa desculpa, já passei por setor responsável, mas no Distrito Federal, eu, particularmente, não tenho o que reclamar. Eu acho o pessoal bastante atencioso, sempre que você leva algum tipo de reclamação, ou às vezes até um elogio mesmo, né, eles buscam melhorar ou aprofundar ainda mais, né, naquilo que já eles estão bom, né, cumprindo com a tarefa boa ali, eles continuam, né, e às vezes até melhoram. Então eu não tenho do que reclamar, não, mas é por esse sentido, eu sempre buscar olhar o lado positivo de toda a situação. Eu acho que é porque eu lutei tanto para poder estar nesse posto, sabe, de advogado, foi tão complicado toda a minha jornada, que tudo para mim é uma maravilha. Eu sempre busco pensar, o que eu posso aprender com essa situação? O que Deus está querendo me ensinar com essa situação? Hoje eu já não fico mais estressada. No início, quando eu convivia, porque eu convivi com pessoas que estavam há 20 anos na advocacia, e eu via muita reclamação, né? Aí, como eu via muita reclamação, eu comecei a ser até um pouco petulante também, né? Aí eu vi que não funcionava bem assim, não. Na verdade, se você quer que algo seja resolvido, quanto mais simpático você for, independente se é com a faxineira, se é com o servidor, se é com o próprio juiz, se é com o Ministério Público, quanto mais simpático você for e você ter empatia com a pessoa, se colocar no lugar da pessoa, que a pessoa ali está 6 horas, 8 horas no trabalho, ali às vezes atendendo o público desde cedo, e são vários problemas para ele resolver, não é só o meu, então não é o único processo que ele tem para poder resolver. Então, quando eu tenho esse tipo de empatia com a pessoa que está do outro lado do balcão, eu acabo tendo o meu problema até mais de forma mais rápida sendo resolvida. É isso que eu percebi. Então, eu acho que parte mais da gente, de nós advogados, não sermos petulantes, acharmos que somos donos da razão, e sim tratar o outro como nós queríamos que também fôssemos tratados, né, se estivéssemos naquela situação. Então, a partir do momento que você tem esse ponto de vista e realmente se coloca no lugar do servidor, e eu sempre penso isso, né? O meu problema não é o primeiro que ele está vendo, não é o único nesse dia de hoje. Então, eu olhando por esse lado, por essa perspectiva, eu consigo, sim, às vezes, resolver o meu problema de forma mais amigável e até mais rápida também. Entendi. Eu confesso que algumas vezes essa tática dá certo. Eu confesso. Eu confesso. Mas não é todo dia que a gente tá pra brincadeira, tá pra graça. Paciência, né? Eu acho que tem também isso, né? Porque, como eu falei, não é só o próprio judiciário, tem o outro lado do cliente que não compreende como é a morosidade do próprio judiciário e acha que é a gente que está demorando, a gente que está sendo moroso, a gente que deixou de fazer alguma coisa, e não é. Tem prazo a se cumprir, tem manifestação, às vezes, do Ministério Público, a gente tem que aguardar, o próprio juiz, às vezes, tem que diligenciar ou pedir, né, algum tipo de diligência diferente para poder realmente ter certeza do que é que ele vai sentenciar no processo, para poder depois não... Até... Porque para eles é ruim, acaba para o juiz sendo ruim, né? Se for tiver um recurso de... qualquer tipo de recurso, né? Porque isso vai contra a decisão que ele deu. Então, eu acredito que ele sendo criterioso ali na primeira etapa, na primeira instância, acaba também resolvendo o problema, a ponto de também não chegar à segunda instância, ao segundo grau, né? O que para os juízes de primeira instância é muito bom, né? Se ele conseguir solucionar o problema logo de primeira. Mas o insatisfeito sempre ele recorre, não tem jeito. Recurso, eu sempre digo assim, ó, que eu nem me importo com a sentença de primeiro grau. Particularmente, eu me preocupo mais com o segundo, né? Então, o que o juiz tiver de primeira, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu recente aqui comigo. Homologação de cálculo, né? Aí você mostra para a juiz, as partes apresentam, os assistentes, os peritos, tem o perito judicial, né, o contador, que é perito judicial, ele apresenta o cálculo, as partes apresentam os cálculos também dos seus peritos assistentes, né, tal, beleza, e a juíza simplesmente homologa o cálculo, mas reconhece que o cálculo está errado. Então, se ela reconhece que existe erro no cálculo que ela mesma, né, já detectou, como é que ela pode homologar um cálculo que ela está dizendo que precisa ser refeito? Então, assim...
É difícil. Até porque, como é que você vai identificar, então, onde é que está o erro para poder retificar? Né? E aí ela mesma já está dizendo onde está o erro, mas ela mesma está homologando aquilo que está errado. Então, é uma situação assim tão delicada que assim o processo no geral ele é desgastante. A parte, né? Às vezes é difícil com a relação com o cliente você dizer para o cliente tudo o que acontece, toda a tramitação processual. Eu posso dizer que eu tenho sorte, que meus clientes nem me perturbam tanto. Eles confiam assim, né? Larga na minha mão e deixa. Eles não me incomodam. Só alguns casos quando é de família, né? Aí até pela De própria, família, geralmente tem. né? A própria relação e a própria ação, né? Ou quando precisa de alguma liminar para fazer alguma coisa, internamento, questão médica. Mas no geral eu não tenho, meus clientes não costumam, né? Assim ligar. E aí, doutora, não tá achando, tô achando que tá demorando? Não, eles não fazem isso. Então eles têm uma confiança, e aí eu vou dizer, também cabe ao profissional lançar essa confiança, né, para o cliente. Essa relação tem que ser muito boa. Por outro lado, né, por mais que diligente que você seja dentro do processo, sempre vai precisar de mais, mais e mais. Mais e mais. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu tenho antes, agora que fechou tudo, eu não tenho mais condições. Mas eu trabalhava todos os dias dentro do fórum. Então, Nossa! É por isso que eu senti falta. Sinto, porque você acaba assim, conhecendo as pessoas, conhecendo esse lado que você falou da empatia, e você sabe quem gosta disso, porque nem todo servidor gosta também. Isso. Verdade. Né? Então você acaba assim, conhecendo vários lados, várias histórias, várias situações, e você aprende como movimentar o seu processo sem precisar sequer falar com o juiz. Isso é maravilhoso. Né? Tem juiz de várias vezes que eu não sei nem o nome, nunca precisei falar com ele. Então, por quê? Mas as coisas fluem. Né? Então, isso é muito bom. Então, eu vou dizer, Juliana, você me pediu aqui para participar, a Juliana está pedindo aqui, não sei se ela mandou o convite aqui sem querer, mas enfim. Então, é isso. Agora, confesso que, como você falou, no Distrito Federal, e parece que essa é uma, digamos assim, uma dinâmica já do Distrito Federal, né? Porque algumas vezes eu tive alguns processos aqui que subiram para a Corte, STJ, né, STF, e eu vi que em Brasília, eu não sei se é do povo, eu não sei se é uma tendência do povo, né, de ser diligentes, serem diligentes. Eles movimentam melhor o processo. Então, é uma questão de cultura. Sabe que é uma questão cultural? Aqui na Bahia, nós sabemos, isso não é o ranking, isso é da pesquisa do CNJ. E o Poder Judiciário aqui, ele é um dos piores a nível nacional. Né? Então, a gente acabou acostumando com essa cultura que não é natural, não é normal. Eu vou dizer que no Distrito Federal, como eu falei, eu já tive algumas situações que foram assim como você falou, eles são muito diligentes, são rápidos, eles atendem. Eu tive a oportunidade de estar em Brasília para falar com um ministro, né, e também com o desembargador, a porta estava aberta. Eu até estranhei, eu falei, não vou me barrar. Tem café? Tem café? Né? Eu não vou ficar esperando. Ele ficou assim, me olhando, eu botei a cabeça assim, pra dentro, eu estranhei, eu falei, não é natural isso. Natural. Então, a gente precisa mudar essa cultura, você não acha? O advogado junto com o funcionário, né? Porque nós também fazemos parte. Aliás, na verdade, eu digo que quem cria jurisprudência é o advogado. Então, chega lá na instância superior, quando vai formalizar a jurisprudência, a gente vê muito Ctrl-C e Ctrl-V do que o advogado falou, do que ele pesquisou ali em doutrinas, colocou o ponto de vista, buscou na lei, em outras jurisprudências também, para poder formar o seu ponto de vista, para poder defender o seu cliente, né? Então, quem realmente cria a jurisprudência é o advogado. Então, é parte fundamental e indispensável, né? Realmente, a justiça. Sim. E aí pergunto eu, você acha que como poderia a OAB melhorar esse... É uma coisa que eu sempre digo, o artigo 133 da Constituição, ele é lindo, perfeito, um dos melhores, quando diz assim,
o advogado é indispensável à administração da justiça. É romântico. Isso é lindo. Mas é desutópico, né? É lindo, né? E a gente esquece que antes de chegar à justiça, a gente precisa administrar. Você acha que o advogado ele é um bom administrador da justiça? Eu acredito que depende de cada advogado. Porque tem quem esteja na profissão, mas não ame a profissão, entendeu? Não ame o direito, tá ali porque, tem muita gente que, na verdade, está passando ali para poder adquirir uma prática jurídica, mas não pretende realmente advogar e faz as coisas assim muito superficial, eu diria, né? E então, se for tomar por base realmente todos os advogados, tem que analisar caso a caso, né? Nem todo mundo vai ser tão diligente para poder levar a advocacia de forma tão séria. Existe uma forma ou alguns tratos ou manejos que os advogados poderiam fazer, no seu ponto de vista, para melhorar aí a justiça? Eu acho que nós poderíamos ser uma categoria mais unida. Eu acho que não são tão unidos, entendeu? Principalmente pelo valor que a gente paga de OAB. Eu acredito que talvez a retribuição não seja na mesma proporção daquilo que a gente oferece, né? Porque a gente acaba oferecendo, sim, da nossa parte aqui, alguma coisa. E não tem a retribuição na mesma proporção. Mas eu acredito que individualmente nós poderíamos, sim, juntar ali alguns advogados, não depender de um setor, entendeu? Como um órgão, né? Lá um órgão, né, da OAB, para poder nos unir e até gerar algum tipo de reunião, entendeu? Mensal ou trimestral, semestral, exatamente para poder analisar quais pontos poderiam ser melhorados dentro da advocacia, quais as dificuldades, né, que cada um está tendo. Então, não depender de um setor para poder se unir e colocar esses pontos de melhoria e depois de colocados esses pontos na mesma pauta de algum tipo de reunião, aí sim, levaria para o setor responsável que poderia fazer essa transformação, essa mudança. Então, eu acredito que poderia partir de nós mesmos. Entendi. Você participou das eleições agora, de novembro? Não consegui participar. Mas apoiou alguma chapa? Apoiou? Sim. Eu tinha uma colega de trabalho de faculdade, né, que ela entrou em contato comigo antes, porque eu estava bem perdida, né, como eu estava um pouco fora dessa área aí ela entrou em contato comigo e eu consegui apoiá-la. Ela ganhou as eleições? Ainda diretamente, né? Nas eleições. Ela ganhou, foi vencedora na chapa? A chapa foi vencedora? Girano, eu não vou mentir, mas eu não sei qual foi. Qual foi o resultado? Eu até que você não tava. Nossa, que vergonha, mas eu também não vou poder mentir, né? Eu não sei qual foi o resultado. E como eu te falei, eu tava muito focado, não sei se você sabe, nos concursos para delegado do Brasil todo, né? Eu não tô só focado no DR. Então, como eu tava muito focado no mundo dos concursos, então, indiretamente, é que eu auxiliei. Ela me pediu ajuda, eu falei, não, pode contar comigo. Mas foi aquela coisa bem superficial e como ninguém tinha entrado em contato comigo até o momento, né? Eu falei, não, então você já tem o meu voto, né? Mas depois eu nem entrei em contato com ela para poder questionar se deu certo. Oh, meu Deus, me perdoe. Não, mas eu entendo que isso é importante. Eu entendo que os colegas deviam participar mais desse processo de eleição, né? Direto ou indiretamente, deveriam participar mais. Ou participando de uma chapa, ou criando uma chapa, né? Ou apoiando um determinado candidato, participando do conselho. Talvez assim os colegas, digamos assim, nutrissem mais a essência da advocacia e pudessem tomar para si um pouco mais a responsabilidade que é administrar a justiça. Esse é o meu ponto de vista. Eu participei das eleições aqui na Bahia, fui candidata a vice-presidente em uma das chapas, né? Tenho essa preocupação, levo aí comigo desde a outra eleição de 2018, vim agora para 2021, a próxima estarei presente também. Né? Então, assim, eu tenho essa preocupação porque eu vivo da advocacia. Né? Então, assim, isso me preocupa. É a minha profissão e a gente precisa se revestir desse espírito, senão você não entende o que acontece, as coisas. Né? Então,
Fica a dica aí para os colegas, né? Já vai montando aí sua chapa. Para a próxima. Até para a próxima. Não é? Né? Eu acho, Verdade. eu acho. Agora me diga, em relação prerrogativas, é um assunto que a gente precisa falar também. Precisa falar. Você é advogada criminalista. Estava estudando, não é isso? Isso. Eu me especializei em direito penal, né? Penal e processo penal. Só que eu peguei também muito, principalmente no início da advocacia. Ali em 2013 até 2016, eu praticamente foquei em advocacia trabalhista, porque era um campo muito amplo e eu queria ter a experiência para poder depois abrir meu próprio escritório. Então, eu não quis perder a oportunidade de aprender sobre isso. Mas depois é que eu comecei a pegar a área que eu me especializei, que foi criminal, e tem chegado também bastante na área de família, civil, e eu também não abro mão, né? Acaba que você entende um pouco sobre esses três assuntos. No meu caso, né? Eu entendo um pouco sobre os assuntos de direito de família, que cabe, o civil também entra ali no meio, né? O criminal e o trabalhista. Entendi. E na sua visão, qual é a prerrogativa assim, mais, digamos assim, violada ou vilipendiada, né, do advogado em qualquer área? Pode ser na de família, criminal, trabalhista. Você encontra dificuldade? Sim, o meu seria mais esse acesso mais livre, entendeu? Eu acho que por mais que tenham colocado como ali, sem hierarquia nenhuma entre advogado, promotor e juiz, infelizmente, na prática, ainda a gente vê essa diferenciação, ou, digamos, entre aspas, uma discriminação em relação ao advogado quando ele precisa ter um acesso, né, aos demais órgãos. É verdade. Esse acesso é bonito de falar que não tem hierarquia. É massa. Tá lindo na lei. Eu digo isso no direito criminal mesmo, a LEP. Aquela lei, ela é perfeita, se ela funcionasse de fato, né, na realidade, aquela lei é perfeita. E faria até bem, realmente nós conseguiríamos ressocializar boa parte desse sistema penitenciário, das pessoas que estão no sistema penitenciário. Mas não é o que acontece, a gente vê que o sistema penitenciário está abarrotado, não cumpre praticamente quase nada do que está ali na lei de execução penal. Mas, infelizmente, é o que a gente vê. Muita teoria, o nosso legislativo trabalha para poder sempre criar novas leis, tentando realmente nos amparar, ou abranger ainda mais, né, ampliar ainda mais os nossos direitos. Mas quando a gente vai na prática, infelizmente, é completamente distante, é distorcido a realidade do que tem ali dentro da legislação. Eu estou encarando uma nova realidade, quer dizer, um novo projeto, encabeçando aí um novo projeto que já estava na gaveta faz muitos anos, mas eu resolvi tirar da gaveta esse ano, né? Eu trabalho com direitos humanos e resolvi aí abraçar um pouco mais da realidade do sistema prisional, que é a sua área. E é exatamente isso que você está falando. Eu confesso que fui hoje, né, ver o complexo, visitar o complexo feminino. Confesso que fiquei admirada, porque é uma diretora jovem, né, mas muito eficiente. Pela fala, você consegue ver que ela tem uma experiência em administrar, né, muito bem. Um sistema pobre no sentido assim, porque poucas verbas vão para ali, isso é claro, todo mundo sabe disso. Aliás, quando se fala em serviço público, né, e o judiciário não é diferente, a gente encontra tudo caído, né? A gente não encontra nada de excelência. E no sistema penitenciário, pior ainda, porque parece que é o resto da sociedade que vive ali, quando na verdade deveria haver uma preocupação maior. Então aí eu conheci o sistema penitenciário, né, e fiquei admirada, porque estava muito limpo, muito organizado, né? Ela me mostrou todas as alas, né? Tem uma sala da OAB, onde o advogado e a advogada, na verdade, pode estar ali, né, acompanhando o seu cliente. Então, ele tem ali toda uma estrutura, né? Agora, claro, né, a questão é trabalhar como direitos humanos trabalha junto com o sistema prisional, e não só isso, mas com a sociedade também. Você acha que a sociedade, por exemplo, o advogado somos nós, né? Então nós temos aqui a advocacia, estamos representando a advocacia.
O outro lado é o sistema, que é o sistema judiciário, né? O poder judiciário. E aí os nossos clientes nada mais é do que a própria sociedade. Você teria aí, como dizer assim, o papel, né, essa conscientização do papel da sociedade também, né, em poder ajudar não só o sistema judiciário, mas também como a advocacia. Você entende que a sociedade também é importante nesse trabalho? Eu estou tentando analisar, ver algum ponto que poderia ser mais eficiente, né, nessa ajuda, nessa contribuição. Mas eu acho que é muito antes, é mais uma política criminal, não seria mais quando já explodiu, que a gente sabe que quando o crime já aconteceu e já está ali na execução da pena, pouca coisa há que ser feita, entendeu? Eu acredito que a sociedade poderia trabalhar ali na política criminal, bem antes de acontecer qualquer tipo de delito, que seria na prevenção, e não depois, na prevenção, né? Isso, na prevenção, não depois que acontece, querendo resolver um problema que já, por muitas vezes, não tem mais solução. Então eu vejo o lado da sociedade mais isso, bem antes do crime acontecer. Em relação à educação, em relação ao próprio legislativo criar alguma coisa para poder, de fato, né, eu digo, criar uma legislação realmente eficaz para poder levar alimento para essas pessoas, para as pessoas que realmente são necessitadas, assistência básica. O básico, acho que na verdade tem muito lugar que o básico realmente não tem. O básico do básico é o que falta. E a gente vê que a criminalidade, infelizmente, nessas regiões, vem no quantitativo muito maior do que aquelas cidades que são bem mais movimentadas, tem uma assistência maior do próprio Estado, do próprio governo, né? Então eu acredito que a sociedade entraria aí, bem antes do crime acontecer. E principalmente com a educação, que a gente vê que a falha maior está na educação, né, do ser humano. Com certeza. Mas eu estava observando ultimamente, eu não sei se é a pandemia que está criando, mexendo com a cabeça e os sentimentos das pessoas, né, que o crime agora parece que está na moda. Né? O pai que mata, o cônjuge que mata a sua esposa grávida porque não aceita o filho. A médica, e olha que não estou falando de pessoas de baixa renda, a médica que saiu castrando e violentando os seus cônjuges, né? As pessoas, fora os meliantes que estão na rua e de repente, né, assaltam, param o carro e assaltam. Se você está no bar, né, as pessoas bebem e começam uma briga. Hoje vi recentemente uma jovem que foi espancada porque estava usando um boné escrito Bolsonaro. Né? Então, parece que não está tendo um limite, não é nem mais conscientização. Agora, se não é educação, não é conscientização, porque as pessoas estão tão assim abertas ao crime. Se eu vou para o sistema penitenciário, a preocupação é soltar essas pessoas porque elas já cometeram um crime e tecnicamente seriam consideradas perigosas para a sociedade. Mas os que estão fora, que nunca cometeram um crime, de repente são tão bárbaros desse jeito. Né? Eu acho que está vindo um surto. Acho que a pandemia está surtando as pessoas. Não é mais uma questão de ficar com coronavírus. É uma questão agora de surto psicótico. Só pode. Deve ser alguma variante que ainda não descobriram. Eu acho. Misericórdia. Que estejamos blindados contra essa variante. É verdade, olha, quem estiver nos acompanhando, seja bem-vindo, boa noite. Se tiver aqui alguém que estiver compartilhando, quiser compartilhar uma experiência, fala aqui conosco, a gente compartilha aqui a sua experiência, né, aqui no vídeo. Mas isso é uma sensação que eu estou tendo, nunca se viu tanta violência, e tão escancaradamente, acaba de sair uma notícia, sai outra. Tá tudo tão rápido, tão assim... Né? Que eu tô com medo agora de sair de casa. E eu não vou mentir, não, eu adorei o home office. Eu sempre soube do home office, mas eu nunca acreditei nele. Eu achava que não era impossível trabalhar dentro de casa. Depois da pandemia, e eu experimentei o home office, eu falei, uau, isso funciona mesmo. E eu agora estou tendo resistência de sair, né? Apesar de gostar ainda, de querer estar no fórum, tal, porque aquele ambiente eu gosto. Mas, ultimamente, eu tenho resistência por conta dessas pessoas que estão aí, né,
perdendo o juízo. A Juliana está dizendo aqui que, na minha opinião, como cidadã leiga no assunto, o que eu ouço muito falar é a certeza da impunidade. Aí eu vou perguntar aqui à advogada criminalista, né? Por gentileza, doutora, fale mais sobre isso. A certeza da impunidade. Para todos, eu não sei se essa certeza é para todos, mas você acha também que a certeza da impunidade, ela funciona, ela está funcionando mesmo? Infelizmente, o que a gente verifica, principalmente no direito penal, até por ser a última ratio, né? Então, você só corre do direito penal quando realmente o direito civil, o direito trabalhista, o direito tributário, ou qualquer outra espécie do direito, qualquer outra esfera do direito, não conseguiu abarcar e resolver aquele problema. Aí é que entra o direito criminal, como última espécie ali para você se socorrer dele e resolver aquele problema com o ser humano versus sociedade, né? Em face da sociedade. Mas... e por ser a última raça também, a gente não utiliza aqui o direito penal do inimigo, que é tentar realmente punir a pessoa ali de uma forma mais severa, pelo menos não aqui no Brasil, né? O que a gente verifica também, que eu acredito que é exatamente sobre isso que a Ju esteja falando, a Juliana é uma amiga minha, aquela audiência de custódia mesmo, que a gente sabe que a maioria é liberada na audiência de custódia. Você tem que apresentar o preso ali em 24 horas, e naquele período ali você sabe que ele muito provavelmente vai ser liberado, a não ser que ele realmente seja um reincidente, que tenha antecedentes criminais que desfavoreçam ele, mas não sendo esse o caso, ele já tem, o próprio criminoso, infelizmente, já tem essa noção, que de fato ele vai ser liberado naquela audiência de custódia. Então o direito criminal, para quem é advogado criminalista, aliás, ele é bom exatamente por conta disso, porque você encontra muita brecha, inclusive na própria legislação, para poder defender o seu cliente, começando dessa audiência de custódia, onde você pode conseguir liberar o seu cliente e deixar ele responder em liberdade, como eu falei, se não tiver realmente um histórico ali, né, antecedentes criminais que o prejudiquem. Mas não tendo, a gente consegue a liberação dele e, quiçá, até que ele responda todo o processo em liberdade. Eu acredito que esse seja o senso da maioria das pessoas que cometem delitos, né, infrações penais. Entendi. Muita gente sabe que tem que fugir do flagrante. A maioria também já sabe. Eu digo que até às vezes os criminosos, os meus clientes, às vezes vêm com as informações que até eu às vezes tenho que analisar a mulher. Eu tenho que olhar se ele tem... Se ele tem razão, e quando eu vejo uma lei nova que saiu defendendo, entendeu? E que às vezes eu não formo parte. Eles é que me informam, às vezes alguns até me informam, entendeu? Sobre alguma coisa, algum direito que abarca eles. Então é interessante, porque realmente às vezes tem clientes que sabem até mais que o próprio advogado a respeito dos direitos deles. Entendi. Essa é uma questão interessante. Eu estava até conversando hoje com a diretora do presídio, né? Há algumas resistências quando se fala em direitos humanos e que as pessoas dizem, direitos humanos é direito dos manos, né? O direito dos bandidos. Por incrível que pareça. E antigamente eu tinha uma resistência de falar, não é, não sei o que, e hoje eu assumo que é mesmo. Não é direito, porque eu entendi, digamos assim, a matemática, a fórmula da coisa. É direito dos manos, é das minas, é das bibas, é de quem quiser, mas quando eles chegam assim mesmo, imunizados, dizendo assim, ó, eu tenho direito a um advogado, eu tenho direito a ficar calado, eu tenho direito a isso. Ele vai dizendo o direito dele. Eles né? sabem. Eles sabem mesmo. Mas quando você fala para a sociedade, se acontece alguma coisa, eu digo para uma cidadã que não é questão, ainda que seja, ela foi vítima daquele criminoso, eu digo para ela assim, olha, você tem esse direito, é um direito seu entrar com um pedido, ir até o Ministério Público. Eu não vou fazer isso, não, é obrigação do Estado. Aí ela transfere, ela não quer, né, dizer assim, ela não quer fazer uso do direito. Ela quer jogar a responsabilidade para outra, que geralmente é o Estado, é o Ministério Público, é a Justiça, é o advogado, né, porque ela desacredita naquele direito. Diferentemente do meliante. O meliante ele já vem todo trabalhado no direito. E ele quer fazer uso daquele direito. Ele não abre mão de um só sequer. Se ele tem direito, ele quer o direito dele, ele grita. E aí existe. Não é verdade? Então, assim, olha o pensamento. Aí você vai dizer, porque como a colega falou aqui, a Juliana falou aqui, tem que fugir do flagrante.
Não é bem verdade, ele já sabe disso, né? E por que então as pessoas... Sabe o que está vindo a preocupação hoje? Uma grande arma hoje para essa impunidade, talvez, que ela está falando, ou para a certeza que você não vai ser preso naquele momento, chama-se isso aqui, celular. As pessoas estão mais preocupadas em filmar o que está acontecendo, né, para depois compartilhar nas redes sociais, do que evitar ali uma agressão. Eu vi recentemente um vídeo de 2 policiais pegando uma mulher, batendo na mulher, arrastando ela, dando um mata-leão, pisando em cima dela, e o pessoal fazia e filmava, enquanto filmava. Né? Então, isso foi parar nas redes sociais, né? Estava aqui nas mídias. Então, o tempo que ele levou, que toda a população levou filmando, era o tempo que a população poderia ir. Porque vai de encontro ao policial, você vai de encontro ao policial, por que não? É direito seu. Aí eu vou dizer, é direito seu. E se ele estiver infringindo alguma lei, alguma regra, né, é possível você dar até uma ordem de prisão para ele, por que não? Por que não? Né? Então, são certas coisas que... Se eu... pode, né, já pode com processo penal. Não é verdade, eu estou mentindo. Mas se eu for explicar isso para uma pessoa, ela vai dizer, não, isso não é obrigação minha, não cabe a mim. Mas se o meliante for preso, ele grita para o policial, não me bata não, viu? Você vai responder por isso. Eu já vi filmagens que eles desafiam, né, a polícia, eles desafiam, e a polícia tem medo. Eu não posso mentir. Não é medo, mas ela reconhece que o direito é dele. Ela reconhece. Eu não vou dizer medo, mas ela reconhece. Né? Então, assim, falta ou não falta um pouco da sociedade exercer mais. Eu não vou nem dizer exercer seu direito, mas exercer a sua capacidade, sua cidadania. Pronto. Não é verdade? E também buscar conhecer, né? Porque eu penso assim, se o criminoso busca conhecer os seus próprios direitos, por que é que a sociedade não tem que ficar também a par dos direitos dela? Para poder, quando precisar, também exercer esses direitos. Então, eu acredito que também a sociedade, eu, às vezes, peco em não buscar o conhecimento para, no dia que eu precisar usar esse conhecimento e executar, fazer uso dele, eu ter certeza que eu estou fazendo da forma correta. Então, eu acredito que também a sociedade peque nisso, fica deixando só a cargo do Estado, só a cargo do governo, da segurança pública de exercer esses direitos, sendo que ela também pode exercer muitos desses direitos que estão lá na legislação, né, nas legislações, e às vezes não as exerce exatamente porque não conhece. Exatamente. E aí eu vou dizer, é difícil você associar tudo isso, e quando chega nesse momento, aí o que é que ele vai precisar? De um advogado. Né? Para fazer um milagre. Na verdade, para fazer um milagre, porque o meliante quer sair, né? O agressor quer sair, e a vítima quer ser indenizada, ou quer ser reparada. Às vezes ela busca por justiça, mas ela a justiça tem um trâmite, como tudo na vida. Né? Então, para você tramitar esse processo, para você conseguir dar uma satisfação para a sociedade, é difícil. Até nisso, o advogado tem que conscientizar a família, se depender se a vítima for fatal, né? Não sei, mas a depender a família, né? Ou a própria vítima, a depender do caso. Então, como é que você dá essa satisfação? O próprio advogado, ele está tão incumbido de muitas responsabilidades da defesa, da conscientização, né? De correr atrás que o sistema funcione para poder dar uma resposta satisfatória para o seu cliente, para a sociedade no geral. Então, é difícil, me parece, advogar. Né? Muito, e é mesmo. É difícil dar essa satisfação toda. Aí pergunto eu... Você acha que eu acho que eu já fiz essa pergunta no início, mas eu vou insistir. Vai repetir. Eu acho que você já tem uma resposta que me convencer dessa resposta. Quer que eu olhe um pouco meio vazio. O papel da nossa gloriosa instituição. Mas é verdade, porque... Olha, se eu for colocar culpa no advogado,
né? Não, o advogado também não é culpado de tudo, não. A instituição também tem sua parcela de culpa quando ela não traz, né, uma satisfação melhor, ela não dá, digamos assim, a um advogado uma estrutura melhor. E essa estrutura, ela vem de todos os modos, e um desses modos é a comissão de prerrogativas, é bem verdade. Eu não quero fazer muitos alardes, nem muitas, né? Não, mas eu sempre invoco isso para os colegas a pegarem a visão de que existe uma instituição que ela precisa, como você falou, ela precisa, não é de graça, a gente precisa da satisfação daquilo que a gente está pagando, é uma prestação de serviço, é bem verdade. Eu sou obrigada a pagar uma instituição para ter uma carteira e ser representada por ela. Então, eu volto a dizer, realmente existe, de que sim, existe aí uma parcela de culpa, digamos assim, da nossa instituição. Mas, no geral, a gente vai funcionando bem. Você tem alguma, digamos assim, alguma experiência a compartilhar que você teve dificuldade no exercício da sua profissão, além dessas que você já falou, né? A questão de diligenciar, de depender do servidor, mas alguma que lhe marcou? Alguma assim que lhe trouxe, assim, digamos assim, uma revolta? Uma vez que eu tentei ter acesso aos autos de um inquérito policial, e foi bem naquela época que teve na verdade, foi mais uma confirmação de que realmente o advogado tem que ter acesso, né? A súmula, salvo engano, 11, onde diz que nós podemos sim ter acesso, desde que não aqueles fatos que ainda estejam sendo investigados, né? Aí eu lembro que tentaram obstar esse meu acesso ao inquérito policial. Aí foi quando eu tive que ligar e, como eu falo, por isso que eu gostei de olhar o copo meio cheio. Fui muito prestativo, pessoal, entendeu? Na hora de solucionar esse problema. Aí, rapidamente, o delegado entendeu que, de fato, ele é que estava errado, mas eu também abordei todo o assunto e, graças a Deus, eu estava a par, né, de toda essa decisão, bem como a alteração que teve no Estatuto de Ordem dos Advogados. Então, eu citei para ele os artigos que me davam o direito, né, de ter acesso ao inquérito e tirar a cópia, né, desse inquérito policial. E, nesse primeiro instante, criou um óbice, mas, posteriormente, quando eu falei que eu iria ligar lá para o pessoal, ele rapidamente se prontificou, né, a atender o meu pedido. Mas foi que eu vejo, assim, que mais me marcou foi nesse sentido, entendeu? Porque eu achei tão sem lógica, algo que por eu ser advogado, por que era um direito meu, era direito do meu cliente, eu não sabia qual era o crime que ele tinha cometido, como é que eu iria saber de alguma coisa, ficar a par da situação, como é que eu iria defendê-lo, em qual artigo, qual seria o próximo passo, até mesmo saber qual seria o próximo passo se eu não tivesse acesso aos autos de inquérito. Então, para mim, foi uma coisa muito sem lógica. Entendi. Você faz uso de corregedoria? Costuma? Não, eu costumo. É como eu falei, eu evito intrigas. Eu prefiro evitar intrigas. Eu prefiro resolver na paz do amor. Não é intriga. Não é intriga. Eu faço bastante uso. Mas eu vou. Não é intriga. É porque assim, eu sei que nem entra muito no mérito da advocacia, mas é porque eu tenho tão sedimentado a noção de que tudo aquilo que eu emano volta para mim, que eu penso que até isso também talvez possa me prejudicar, entendeu? Eu acredito muito nesse negócio de energia. Então eu evito ao máximo, é claro que nem sempre eu vou estar 100% ali na vibe boa, na energia positiva, emanando esse tipo de energia. Mas eu evito porque eu sei que pode ser não naquele momento, mas futuramente pode trazer algum tipo de retorno negativo para a minha vida. Então eu evito. Se eu puder ligar para a pessoa e solucionar, às vezes até extrajudicial, tem gente que chega já querendo um processo judicial, mas se eu vejo uma solução extrajudicial, eu ainda explico isso para o meu cliente, que é muito mais favorável para ele resolver aquela situação de forma extrajudicial do que despender de todo aquele tempo, o desgaste físico, o desgaste emocional, tendo que levar o processo para frente. Não, isso é uma boa opção, né? Eu tento também, na maior parte das vezes, falar das opções extrajudiciais. Mas aí a questão é a cultura. Alguns clientes acham que isso é balela, que isso não funciona, que tem que ir para o judiciário mesmo, ele quer ver o juiz. Mas ele já chega convicto, né, de que quer entrar com a ação.
Isso, ele quer mesmo o babado forte. É. Que arranca rabo. Ele acha que as soluções extrajudiciais, digamos assim, você está pagando para o advogado não trabalhar, né? Alguns chegam com essa cultura, outros não, né? A Juliana está dizendo aqui, curioso, que as emissoras já têm acesso exclusivo aos documentos e o advogado não. Né? No geral, tem... Minha amiga Marielle chegou, falou, cheguei, amiga, eu tinha chamado ela mais cedo, ela falou que estava estudando, que tem um concurso esse final de semana. Jura? Obrigada, que bom. amiga. É uma honra Boa ter sorte. todos vocês aqui comigo. É verdade, sejam bem-vindos a mais um de Papo com Deja. Hoje nós estamos falando aqui com a Mísia Barreiros, né? Ela que é advogada criminalista, mas também atua na área trabalhista e na área de família, né? Sempre. Eu acho que na área de família é interessante, violência doméstica. Tem muitos casos aí em Goiânia. Na verdade, eu estou aqui na comarca de Santo Antônio do Descoberto. Santo Antônio. Pronto, então, isso. Aí é o município, né, do estado de Goiás. Sim. Aí aqui aparece, só que não a quantidade incrível, né, porque eu não sei se é porque também eu tenho focado nessas outras áreas, mas lá no DF eu pegava mais esses casos de Maria da Penha. Maria da Penha. Talvez, principalmente talvez na região de Ceilândia, de Taguatinga também tinha. Mas Ceilândia tinha bastante. Violência doméstica, que é uma área de família, não deixa de ser relações de família, mas que cai na área criminal. Então você já pode unir uma coisa na outra, né? Porque vem dessa relação familiar. Algo assim que eu acho um tanto, né? Eu já alguns casos que peguei na área de violência doméstica, quando eu não atuo em favor das mulheres. Geralmente eu atuo para os homens, mas não é o violentador, é aquele que estão sendo acusados, né, inocentemente pela mulher, por algum motivo. Eu tive sucesso nessas ações, então acabei sendo uma das poucas. Eu não conheço outra, mas aqui em Salvador, praticamente me especializei na área da defesa dos homens. Aqueles que eu sei, que eu tenho as provas e a garantia de que ele não usou de violência doméstica, mas está sendo acusado. Principalmente isso acontece no divórcio. Principalmente. As mulheres, às vezes, infelizmente, elas querem ficar com os filhos, elas usam dessas psicologias, desses gatilhos mentais, e geralmente o judiciário ele é aberto para isso, ele abraça muito as mulheres nesse sentido, né? O juiz ele não desenvolve, assim, digamos assim, o contraditório como deveria, e acaba dando liminares, né, medidas protetivas, afastamento do lar, pede a saída do lar. Então, tem tudo isso. Então, eu acabei ficando mais na defesa dos homens, mas aqueles que eu tenho certeza, né, na minha experiência, de que eles realmente não foram um violentador, mas estão sendo acusados de alguma forma. Então, recentemente eu vi uma decisão aqui de um processo que atuei, que foi arquivado. Inclusive, depois que você desmascara toda o conjunto da ópera, né, as mulheres acabam nem indo mais para as audiências, elas não fazem nem questão mais do processo, elas acabam abandonando a causa, não vão mais. Aí fica lá o Ministério Público com a cara de bolacha, né, perguntando como é que ele vai. Né? Teve um caso que foi bem interessante. Eu fui para a audiência e o Ministério, a promotora, a juíza fazia a pergunta para a suposta vítima e a promotora respondia. Aí na segunda vez a mesma coisa, a juíza perguntava para a vítima e a promotora respondia. Aí eu falei, doutora, pela ordem, eu estou aqui na dúvida quem foi a vítima. Provavelmente foi a promotora, deve ter levado as duas bolachas. Adoro! Aí eu acho que às vezes você tem que se posicionar, viu? Principalmente no direito criminal, quando você está pela outra parte. Eu digo isso por conta de atuar nessa área. Então, quando o meu cliente já chega lá, parece que já chega condenado, já chega como um réu, né? Isso, e muitas vezes há, sim, uma defesa por trás. Há um porquê, claro, que infelizmente na maioria dos casos não. Mas em alguma parcela aí, há um direito por detrás do cometimento daquela infração penal, né? Daquele crime que ele cometeu. E muitas vezes ele já entra, às vezes, na sala de audiência como se réu fosse. Como se já tivesse uma sentença definitiva com um trânsito em julgado.
É um problema, né? Você tem que garantir também a justiça, a ordem, né? A paz pública, você tem que garantir tudo. Né? Não tem o direito de defesa, né? Eu vou mentir, não. Às vezes o Ministério Público, ele, né, fica assim meio... Ele perde a noção às vezes, viu? Eu não vou mentir, não. Mas é por isso que eu estou dizendo, nesses processos de violência doméstica, tem já uma predisposição, talvez pelo histórico, pela luta das mulheres. Eu reconheço tudo isso. Mas é preciso um pouco mais de cautela, né? Nesses casos de violência. A gente não está brincando à toa. Eu tenho para mim a seguinte, por que as mulheres levam tanto tempo para denunciar? Ah, Tijane, mas é porque elas são dependentes. Ah, porque elas ficam com medo de separar os filhos. São tantas, né, tantas observações, tantas desculpas, né? Mas geralmente esses casos de violência só aparecem no divórcio, quando o homem quer ou larga a família, abandona ela e quer constituir uma nova companheira, em verdade, não é nem família, ele quer uma outra mulher, para falar a verdade. Né? E aí aparece, né, digamos assim, a violência da caixa preta. Né? Então, é isso que eu não concordo muito. Fomentar, proteger as mulheres é uma obrigação, ela tem esse direito, mas ela também precisa se manifestar para que, de fato, essa violência termine. Esse é o meu ponto de vista. Você pensa assim? O que acontece? Eu vejo os dois lados, né? Eu trabalho com os dois lados. Já chegou casos até a mim que, de fato, a mulher estava com a chamada síndrome da mulher de Potifar. Você estuda isso em direito penal, né? O Kleber Masson fala sobre isso. Que é o quê? Quando a mulher, ela quer realmente, literalmente, ferrar com o cara, né? Com perdão da palavra. E ela sabe que tem essa lei para poder defendê-la. E faz uso de forma errada da Lei Maria da Penha para poder prejudicar o cara e fazer com que ele se afaste do lar, porque sabe que é imediato. Eu digo que duas leis que funcionam muito rapidamente aqui no Brasil é a de pensão alimentícia e a Maria da Penha, porque tende a ser muito rápido a resposta do judiciário, entendeu? Então, há mulheres que infelizmente fazem uso sim de forma errada, porque sabem que elas estão abrangidas por essa lei. Mas lá na frente também, os juízes já abriram o olho para essas determinadas situações, né, e elas aqui acabam sendo prejudicadas. Então tem que verificar se... Porque lá na frente ela também pode responder por uma denunciação caluniosa, né? Que eu também já vi casos acontecendo isso, né? De no final das contas, a mulher entrou como vítima e sai como réu de um processo porque acaba respondendo por uma denunciação caluniosa. Mas a maioria ainda tem sido... Pode falar. Diga. Nos casos em que atuei, é verdade, nos casos que atuei, os homens não quiseram. Olha, eu falava justamente isso. Você pode entrar com ação penal e uma ação civil. Vamos entrar com a indenizatória, principalmente a civil, né, que é a minha área. Vamos entrar com a indenizatória. Não, doutora, deixa isso pra lá. Ela é maluca, eu já perdoei ela, eu não quero mais confusão comigo. Os homens têm resistência. Mas se você oferecer essa proposta para as mulheres, elas jogam duro. Principalmente se o ego estiver ferido, o homem já tiver saído com outra mulher. E eu digo isso assim, até por experiência própria. Que dói. Ai, meu Deus. Não liga não, porque eu tô bem solta aqui com você. Depois que a gente fez as nossas outras lives, eu me sinto muita vontade aqui com você. Mas assim, é que dói, entendeu? Às vezes dá vontade de fazer uso realmente da lei a nosso favor. Mas é ruim, como eu falei lá na frente, a pessoa responde, entra como vítima e sai como réu, né? Mas o contrário também é verdade. E é, como eu falei, o percentual é maior daquelas mulheres que realmente continuam, infelizmente, uma relação abusiva ou uma relação tóxica, né? Porque é dependente principalmente financeiramente. A maioria dos casos que eu peguei foi essa dependência, essa codependência, tanto emocional, ela não consegue se ver sem aquele parceiro, como também a financeira. A financeira pega bastante, até mais às vezes que a codependência emocional. Então, há esses dois casos, né? Aquelas que usam de esperteza e há aquelas que, de fato, não se veem longe daquele parceiro, daquele companheiro,
ou emocionalmente, ou realmente acha que não tem condições de arcar com as despesas do lar, dos filhos, ou com a própria subsistência, né, se não tiver o parceiro ao lado. Quando se fala de família, eu tenho buscado falar muito de planejamento familiar, né? Mas parece que as pessoas não gostam de planejar a família, não. Vai o primeiro mesmo que disse sim, né? E vai indo, e aquele que foi, gostou, e já daqui a pouco já está morando junto, já junta. Recentemente eu vi aqui um caso de uma moça que caiu aí em um golpe, né? De 50 mil reais do seu futuro, com 6 meses de namoro, ela já pediu em casamento, e daqui a pouco ele que trabalhava com criptomoedas pediu a ela um empréstimo, né, para aplicar, porque ele ia comprar, e ela foi comprando no cartão as coisas do casamento, ela alugou o vestido e tudo mais, e de repente ele sumiu, levou a moto dela e sumiu. Então, gente, vamos ter um pouco de cuidado, mulheres, porque no fundo, a principal vítima somos nós, sempre são as mulheres. Vi também o caso, só para ter uma ideia, o caso do Vitor Fazano. O Vitor Fazano correu nu pela praia, não deu em nada. A mocinha foi fazer um topless e ficou presa. Né? Recentemente pegaram a menina ali, uma influência aqui, por atos obscenos, porque a menina estava dançando na praça, a policial levou presa. Então, ainda a sociedade cobra muitos padrões de conduta das mulheres, né? E não cobram dos homens. Né? Recentemente eu vi o golpista do Tinder. Já ouviu esse documentário aí da Netflix? Você acredita que eu fui saber disso ontem? Era um pastor que estava falando numa pregação, né? O Thiago Brunet, eu gosto muito de escutar ele. Aí ele falou, relatou sobre isso, salvo engano, acho que foi no Spotify. No Spotify, acho que foi no Spotify, ele falou sobre isso. Aí depois é que eu fui me atentar a esse fato. Baseado nisso, eu vou ler a Bíblia. R$1.000, né? Você falou do Thiago Brunet, eu gosto muito dele, né? Então aí eu não conheço ele não, mas mando um beijo. Um beijo, Thiago. Não sei. Ele é muito sábio, muito sábio. Eu gosto de acompanhar ele de manhã. Ele tem um café com destino às 7h57 da manhã, todos os dias de segunda a sexta. É muito bom. Eu assisto o Café com Destino e eu já estava, uns 2 dias antes de ouvir essa mensagem dele, eu já estava assistindo o golpista do Tinder. E aí ele trouxe, quando eu ouvi o Café com Destino, ele trouxe uma mensagem bíblica, né, e que eu vou aqui falar para vocês. Sabe? Eu nunca fiz isso de uma live, não, vou ler a Bíblia, mas é a primeira. Ótimo! Olha, eu vou ler a Bíblia aqui como uma mensagem e uma reflexão, né? Porque eu leio a Bíblia muito assim como reflexão. Eu não leio como, digamos assim, uma mensagem não só espiritual, mas uma mensagem assim social para mim, muito mais que espiritual. Como eu devo me comportar? Eu leio a Bíblia não como um instrumento religioso, mas como um instrumento de vida, né? E ele trouxe essa reflexão que eu achei se fazer. Isso. É o manual que o Criador deixou para o ser humano e o ser humano não faz uso dela. Exatamente. É o manual. Você quer saber como é que o ser humano funciona, vai na Bíblia que lá tem todas as respostas. Exatamente. E o versículo que ele falou, ele está em Coríntios, e para quem tem familiaridade na Bíblia, sabe que Coríntios é muito, digamos assim, códigos. O Paulo, ele fala muito em códigos. Então, se você não for safo para ler assim, entender a mensagem dele, você só vai ler como não compreende, né? Quando ele fala aqui, ó, e isso não é de se admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz, né? E eu fiquei imaginando assim, poxa, que interessante que até o diabo pode... O mais interessante foi o até, quando Paulo fala assim, até Satanás. E eu fui refletir sobre isso, mas por que até? E realmente... A gente imagina Satanás, o pai, né, das coisas ruins, né, o pai do pecado. Né, a gente só vê nele coisas ruins. Então é difícil um ser ruim, né, que intenta contra os outros se disfarçar de coisa tão bela como um ser de luz. Né? E aí vem o golpista do Tinder. Como a gente gosta de ser enganado. Porque a gente gosta de pessoas ricas, pessoas que andam, né, que tem 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, 1 milhão de seguidores no Instagram, uau! Né? Se essa pessoa te segue, meu amigo, você pula 3 semanas de alegria.
Como é que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores está me seguindo, eu que só tenho 100, né, ou 1.000, ou 2.000 que seja, sei lá, é muito menor. Então, como a gente tem a facilidade de se encantar com as pessoas, de se enganar com elas, né? Então, isso fica a dica para a mulherada, assista, né, o golpista do Tinder, você vai ver, claro, muitas mulheres levam golpe, mas a mensagem não é só o golpe, a mensagem é como você está aberta para o golpe, né? Como você se encanta, né, em levar um golpe, porque ele não simplesmente ele tirava, ele primeiro dava, né, ele dava tantos recursos e depois ele tirava. Como é fácil tirar da gente, como é fácil. Você já caiu algum golpe? Não precisa ser de homem, não, mas pode ser de amigo. Graças a Deus, não. De homem, não, mas... Né? De uma pessoa que eu não sabia que era narcisista, mas eu entrei num ciclo infernal do narcisista lá e foi terrível para poder sair desse relacionamento abusivo. Mas aí eu já até contei umas vezes aqui. Para mim foi um golpe emocional, né? Eu diria, porque eu confiava, ele realmente falava em casamento, mas na verdade ele queria ficar ali comigo, mas numa relação com outras pessoas, entendeu? Ele não tinha fidelidade, não conseguia ser fiel. Parece até que é um tipo de doença, só que eles, de acordo com o que eu tenho estudado, né, eu gosto muito de estudar sobre esses assuntos, até para eu também me autoconhecer e saber como é que eu vou lidar com a situação, eu descobri que eles, na verdade, é um tipo de doença, sim, esse narcisista, quem usa, né, dessa forma de relacionamento, mas eles não buscam tratamento porque eles não se reconhecem como doentes. Entendi. Eu já levei vários golpes. Muita gente acha que é crime, mas na verdade é uma doença, né? Claro que eles também serão condenados, mas é uma doença. Eu já levei alguns golpes, principalmente clientes, né? Não, mas é assim, eu tenho uma facilidade. Eu falar nisso, o último eu tive que perdoar no final do ano passado, viu? Cardio honorários, infeliz. Agora você me fez lembrar. Mas eu tava numa imersão, inclusive estou fazendo uma mentoria com o Pablo Marçal e estava nessa imersão no final do ano, e uma das coisas que ele falou assim: se alguém lhe deve alguma coisa, tem alguma dívida com você, para você prosperar, você vai ter que liberar essa pessoa. Eu falei: não seja isso, Senhor, tá liberado, e eu também estou liberada para poder prosperar. Que eu não quero ninguém preso a mim. E acabei ligando pro cliente, falando: nossa, não me deve mais nada, porque realmente estava tirando até minha paz também, sabe? Ficar todo mês cobrando. Então tava chata já a situação. E olha que é amigo, hein? Era amigo. Pois é, eu já levei alguns de clientes, outros estão já em execução. Eu não vou mentir que eu estou executando os contratos, né? Então não dá para liberar, não. Agora não. Já foi. Outro perdoei. Eu tenho umas amigas, uma amiga principalmente, que me fez abrir até empresa, porque era uma questão de oportunidade, né? Não, só uma oportunidade. E aí você faz todo, né, um trabalho, abre e depois ela descobre: não quero isso. Não, como se fosse fácil abrir e fechar uma empresa. E não é tão fácil assim. Fora o custo, né, muito alto, e aquilo que eu me responsabilizo. A casa dos clientes, aqueles também que você trabalha na expectativa de ganhar e não ganham nada, né? Na área trabalhista tem muito. Na área trabalhista, eles com a cultura de que não precisa pagar o advogado, e a culpa é nossa, porque a gente criou essa cultura, é igual o juizado, os clientes de juizado e de área trabalhista, eles chegam assim, porque primeiro o advogado trabalha, produz o resultado, e se tiver resultado, ele tira os seus 30% ou 20%. Né? Então, ele faz o advogado e a gente cria essa expectativa nele, porque acabou de perder o emprego, coitado. Né? Então, a gente acaba... E foi um dos clientes que me fez sair totalmente. Hoje eu só trabalho na área trabalhista, se for empresarial. Né? E não é a questão de defender a empresa porque mandou o funcionário embora, não. Tem que ter algo empresarial que envolva ou a questão de, por exemplo, desvio de função, algo a mais, um plus para que eu possa advogar na área trabalhista.
Mas um dos motivos que não me fez mais advogar para trabalhador e não quero conta foi justamente um desses que chegou contando, e eu sempre digo, eu compro as causas, né? Eu quero as causas, eu não vejo o cliente em si, eu gosto tanto da causa, me envolvo com ela, que é aquilo que move, que para saber se eu vou trabalhar naquela causa ou não é porque o cliente me paga, é porque aquela causa para mim interessante vai me trazer uma experiência, né, para agregar na minha advocacia. E aí ele chegou e disse assim, não, doutora, porque eles mandaram embora, não me pagaram, não fizeram o contrato, né, não assinaram minha carteira, e aí você vai e ajuiza a ação trabalhista e chega na primeira audiência, você está lá nervosa, né? Doutora falando com a juíza, doutora, que absurdo, para isso, dispensar o homem e tal, aquela coisa, toda preparada, trabalhada, né? O sangue na veia, e o advogado só olhando assim, da outra parte, só olhando, né? Eu falei, esse sacana até que me... E sacana fica me olhando com essa cara, não pagou. E aí, na hora dele se manifestar, ele simplesmente disse, não, doutor, alguma coisa está de errado aqui, porque aqui pagamos, aí começou os papéis, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Eu olhei para o cliente e falei assim, tá certo isso? Ele tem razão. Ah, doutora, pode ter sido, não me lembro, não. Ah, quando ele falou isso, eu só faltei voar. Tá ali mesmo, na mesa de audiência. Quando saímos, né, que eu fui falar com ele, ele falou, doutora, não pagaram, mas eu achei que ainda tinha alguma coisinha para receber. Para quê? Né? Então foi aí que eu vi que não tem como. Não tem como. Então, ele me convenceu que essa área trabalhista para trabalhador, com todo respeito aos trabalhadores honestos desse Brasil, mas, infelizmente, não mais contarão com os meus serviços. Me enfrentarão, né? É difícil. Não tem como. Então, é isso aí. Mísia, estamos chegando aqui ao final dessa live, né? Eu lhe agradeço pela oportunidade, mais uma oportunidade de conversar com você. Estaremos em breve, lá em abril, lá no cafezinho, né, batendo aquele bate-papo novamente, né, do jeito que a gente gosta, tomando um bom café às 17 horas. Né? Eu fico muito grata de ter você aqui, compartilhando as suas experiências, né? Uma pessoa que eu gosto muito, morena linda, viu? As suas pernas estão bonitas. O povo já fala dessas pernas, viu? Meu Luther que faz é brigar comigo. Ele fala que eu tô gigante demais. Ele fala, você tá sendo uma dinossauro, você tem que diminuir, isso tá grande demais. Falei, meu Deus, porque se eu te contar que eu gosto de ser grandona. Pra quem não caiu, ele fala que eu tenho uma facilidade grande de ganhar músculo, entendeu? Que eu tenho uma densidade muscular boa. Mas eu falo assim, deve ser assim, não. Claro, tem também isso. Mas é porque eu me esforço bastante. Eu realmente gosto de ter um corpo assim, bem aparente. Eu penso assim, eu treino é pra isso. Então eu tenho que ser aparente. O resultado tem que ser aparente. O povo fala assim, nossa, você treina quanto tempo? Não é nem você treina. É, você treina quanto tempo? Ó, pra quem não viu, desse tamanho assim, ó. É desse tamanho. Vai lá no Instagram dela que você vê. Eu acho que tá no Stories. Eu acho que foi no Stories, não, foi no feed, tá? No feed. É desse tamanho. Eu falei, Jesus, eu faço 10 agachamentos em casa. Eu faço 10 agachamentos, já tô me achando. A mulher faz quanto ali, Jesus? Tá bonito de se ver. Parabéns. Pela disciplina, tá bonito, muito bonito, parabéns, né? Linda, continua linda como sempre, né? Cadê o seu treinador? Ele continua o mesmo, o treinador? Não, é porque como eu mudei aqui para Santo Antônio, eu gosto de ter um contato mais de perto, assim, principalmente essa questão do treino e da nutrição, aí eu tive que trocar tanto de nutricionista quanto de personal. Aí eu tô com um aqui no Goiás mesmo. Aquele lá do DF, né? Mas ele continua atendendo e quando eu voltar pro DF, eu pretendo também voltar com ele. Eu gosto muito do trabalho dele, do acompanhamento dele. Que bom, realmente. Ele faz um excelente trabalho. Tu gostou, né? Eu lembro do comentário quando a gente foi fazer a live, logo de primeiro, você é casado?
Eu me empolguei. Ai, meu Deus. Não é todo dia que a gente acha um homem daquele, né, na live. Ai, Senhor. Mas manda um beijo pra ele, viu? Manda um beijo. Vou mandar sim. E ela, faça suas considerações finais, por gentileza, pra gente se despedir aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme, sabe? Eu não a conheço pessoalmente, né? A gente é amiga virtual aqui das redes sociais. Claro, né? Virtual das redes sociais. Mas nós somos amigas virtuais e, assim, para mim é uma honra tremenda ter conhecido uma pessoa de uma energia tão boa, tão pra cima, sabe? Tão positiva como você. Eu amo me conectar a esse tipo de gente porque acaba que a gente transfere e recebe, né? Esse tipo de energia. Porque tem gente que suga e tem gente que soma. E eu prefiro as que somam. Ou, se for o caso, que eu transborde. Seja o transbordo na vida de quem está à minha volta. Mas que ninguém me suga, pelo amor de Deus. E você é dessas que somam na vida da gente, que troca energia positiva, sempre acrescenta, né? De forma, como eu falei, positiva na vida da gente, no conhecimento. Agora, de forma tão atuante aí na advocacia, que eu creio que vai trazer uma melhoria. E eu desejo muito, muito sucesso para você, porque você é merecedora, de fato. A sua jornada aí já tem longos anos, né, nessa jornada, e dá para perceber quando você fala a respeito de advogar, que tem aquele brilho, né, no seu olhar, e eu acredito que a mudança da advocacia vem desse tipo de pessoa, que realmente leva a advocacia a sério. Então, eu desejo muito sucesso para sua vida e, mais uma vez, gratidão por ter feito parte dessa live aqui hoje. Eu que lhe agradeço. Deixo o meu muito obrigada a você e a todos aqueles que participaram. Estou vendo aqui sua mensagem aqui, do absorvente dérmico. Agora mudou, que antigamente era absorvente para ação das gástricas. Agora é absorvente dérmico, que é um excelente trabalho social, né? Depois você dá uma olhadinha lá para conhecer. Né? Obrigada pela oportunidade de conhecer seu trabalho, doutora Lidiane. Beijo, parabéns, a aula de legislação especial começou, a sua amiga, né, que acompanhou a gente. Cariene, beijo para mim. E a todos aqueles que nos acompanharam, fico feliz, amiga. Que vocês ficaram conosco, muito obrigado. Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, minha gratidão eterna. Né? Eu tenho, olha, parabéns, porque pelo menos 2 pessoas que você falou eu também sigo e trazem mensagens maravilhosas. E é o Thiago, né, o Thiago Brunet, para quem não conhece, fica aí a dica, né, o Thiago Brunet, que é assim ele não é um pastor, acho que ele não gosta de ser falado assim como pastor, mas na verdade ele é um mentor, eu vou dizer assim, uma pessoa que estimula outras pessoas, né, a olhar a vida e essa vida baseada na Bíblia, nos ensinamentos cristãos. Engraçado, acredite, eu conheci o Thiago dormindo. Agora? Não, já desde mais ou menos em agosto, acho que meado do ano passado. Eu estava com problema para dormir, né, insônia, e eu trabalho muito à noite, eu gosto de virar às noites trabalhando. E eu estava, né, com uns problemas aqui, eu fiquei que não estava conseguindo dormir de jeito nenhum, porque às vezes o corpo está cansado, mas a mente está trabalhando, está circulando aqui a 1000 por hora. Tipo a síndrome do pensamento acelerado, né? Eu tenho, e essa é a síndrome aí que é a defesa do Augusto Cury, né? E eu descobri que tinha, até lendo uns livros dele aqui, né? E aí descobri que eu tinha essa síndrome desse pensamento acelerado e realmente funciona e pega a gente, assim, demais, né? Então, eu, por exemplo, vou virar a noite trabalhando. E aí, eu comecei a ouvir com fone de ouvido, botava no celular para tentar dormir alguma coisa de hipnose. Né? E estava dando certo, mais um pouquinho eu fui dormindo. E quando eu acordava, estava o Thiago falando. Eu falei, nossa, que maravilha. Eu falei assim, nossa, que mensagem boa. E aí comecei a ouvir o Thiago. Né? E um certo dia, foi assim que eu conheci o Pablo também, que você já falou que conhece, o Pablo Marçal. Né? E um dia eu fui ouvir o Thiago e acordei ouvindo o Pablo. Né? E aí eu falei assim, não, mas o Pablo eu não gostei muito não. Eu falei assim, não quero ouvir você não. Aí eu voltava pro Thiago. Inicialmente você cria o ranço dele. Aí
Olha, eu tenho uma máxima comigo que é do Galo Cantou, né? Paulo, acho que não, Pedro negou a Jesus 3 vezes e o Galo cantou. Pois alguma coisa acontece comigo, se eu ouvir alguma mensagem, se acontecer alguma coisa comigo 3 vezes, é porque eu preciso observar mais aquela coisa. E assim foi com o Pablo. Eu estava ouvindo o Thiago, eu dormi ouvindo o Thiago e acordei ouvindo o Pablo. Eu falei, você não, aí parei. Aí, na outra vez, de novo. Aí você não, parei, encerrei o vídeo dele, não queria ouvir ele. E aí, na terceira vez, o Galo cantou para ele. Eu falei assim, eu vou parar para ouvir você. Aí o Galo cantou e eu fui ouvir. Eu gostei. Falei, realmente, tem sentido o que você fala, né? Então eu vou parar para ouvir mais. Mas eu confesso que eu sou muito fãzinha do Thiago, né? Então, para quem não conhece, né? Então, para quem reza o texto, reze seu texto, não tem problema, né? Mas isso é muito bom, ter fé. Tenha fé. De todas as formas, tenha fé. A fé move montanhas e move tudo. Posso dizer isso de outra categoria. É claro, cada um vai viver suas experiências, né? Tenho certeza que você tem as suas experiências. Você é uma pessoa de fé, uma cristã. Eu vejo fazendo trabalhos, né, tanto na igreja, eu vejo que você fala de Deus, né? Fala aí, parece que você está fazendo de manhã, lives da manhã, é isso? Eu estou fazendo todas as segundas às 7h07 da manhã. Aí eu sempre no domingo questiono os meus seguidores sobre que assunto eles querem que eu fale na segunda, né? Que eu gosto de realmente ter um bate-papo ali com os meus seguidores, levar um transbordo realmente daquilo que eu aprendi com as próprias experiências, né? Para que eles, na verdade eu digo para eles que os erros que eu cometi eu não quero que eles cometam. Então quando eu levo algum podre da minha vida, alguma falha do meu passado, é exatamente para eles não cometerem os mesmos erros que eu digo que o verdadeiro sábio é esse, ele não precisa errar para poder aprender, ele aprende com o erro dos outros. Então, as mensagens que eu tenho transmitido à segunda às 7h07, que eu chamo de Clube dos Semeadores da Boa Sorte, é nesse sentido, de levar esse autodesenvolvimento, autoconhecimento, a pessoa se conhecer para poder não cometer essas mesmas falhas, né? Se for para errar, que seja em erros novos. Muito bom. Para quem quiser seguir a Mísia, quem quiser seguir a Mísia, vocês aí, @mísia.barreiros, acho que é ponto, não tem um ponto no meio. Não, essa eu coloquei essa conta inativa porque eu tô num outro nicho, né? Que é mais esse nicho mais de religiosidade. Aí eu tô agora com Semeando Boa Sorte. Semeando Boa Sorte, que já existia, eu acho, né? Para poder colocar outra conta inativa, eu primeiro troquei o nome, né? Coloquei meu nome. Aí encaminho o pessoal de lá para esse novo Insta, essa nova conta, Semeando Boa Sorte. Pronto, então @Semeando Boa Sorte, né? Que é um bom nome, sugestivo para se seguir. Então, fica aí para todos vocês, minha linda. Um beijo e até a próxima. Beijo, até a próxima. Obrigada. Tchau para todos. Obrigada pela